Boa tarde, povo, tudo bom? Vamos iniciar mais uma aula de química hoje, na quinta-feira, dia 7. Eu tinha deixado uma perguntinha num dos vídeos de química anterior sobre a gente repor essas aulas que são no sábado e só uma pessoa me respondeu, né? Então é o seguinte, como essa aula de sábado agora é horário de quinta e você já estava em calendário, não é de agora, eu vou dar aula nesse sábado, tá? Vou mandar conteúdo para vocês. Os próximos sábados, né, que estão aí mais para frente, eu vou repondo, tá? Então, essa semana já vou contar uma aula e assim sucessivamente. Eu vou repondo aos poucos para a gente não precisar ficar tendo aula ao sábado, tá? Ou, no caso, ter mais conteúdo na semana. Então, hoje a gente vai continuar com o conteúdo da aula anterior, o capítulo 4, que é o capítulo 7 do livro. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar dos metais, não metais e metalóides. O que é metalóides? Metalóides é o que a gente chama normalmente, é como está na tabela, como semimetal, tá? Então, vamos lá trabalhar com essas categorias. O conceito de raio atômico, energia de ionização e afinidade eletrônica são propriedades de átomos individuais. Então, sozinho, certo? Com exceção dos gases nobres, entretanto, nenhum dos elementos existe na natureza como um átomo individual. Então, a gente já conversou sobre isso, que só os gases nobres são estáveis sozinhos. Então, se eu pegar o oxigênio, a gente vai encontrar ele na forma de O2 ou O3, a gente não vai encontrar ele sozinho. Se eu pegar o cloro, né, o gás cloro, a gente vai encontrar ele em forma de Cl2. Então, a gente não pode ficar falando só dessas propriedades de raio atômico, energia de ionização, porque isso é característica dele individual. Para se obter um entendimento mais amplo da propriedade dos elementos, devemos também examinar a tendência periódica dos conjuntos de grandes átomos. Então, a gente tem, por exemplo, os alcalinos. A gente tem que analisar quais são as características dos alcalinos. E essas características são comuns para todos eles. Então, entendendo essas propriedades, esses elementos, a gente consegue entender a característica de cada grupo. Vamos começar então falando sobre os metais. Muitos elementos metálicos exibem um lustre brilhoso, característico de metal. Então, o metal ele tem essa característica de ter brilho, né? Igual aqui na figura, aqui a gente tem o ouro, prata, cobre, né? Eles são bem brilhosos. Os metais conduzem calor e eletricidade. São maleáveis, então podem ser transformados em folhas finas, e dúcteis, que podem ser transformados em fios. Então, é por isso que a gente usa, por exemplo, fio de cobre na fiação, porque eles conduzem eletricidade. Só que eles também conduzem energia, né? No sentido de calor. Então, se a gente pegar um cano de cobre, por exemplo, antigamente era muito usado no sul, para quando aquecia a água, antes da energia elétrica, né? Aquecia a água pela energia solar, passando o tubo, e esse tubo então vinha para dentro da casa. Ou então até nos fogões a lenha. Passava esse tubo pelo fogão a lenha atrás, aquecia a água ali, e isso aí ia, por exemplo, para o chuveiro. E era usado o cobre. Na parte do aquecimento é interessante, porque ele é bom condutor de calor. Ele vai aquecer fácil. Só que a hora que vai percorrer o resto da tubulação também vai esfriar fácil, né? Porque ele é um bom condutor de calor, assim como ele ganha, ele perde fácil. Quando a gente fala que ele é maleável, é porque ele é flexível, né? Então a gente consegue fazer uma folha fina, vamos pegar de cobre, de prata, de ouro, facilmente. E dúctil, porque ele tem essa flexibilidade, essa maleabilidade. Então a gente consegue fazer um fio, a gente consegue fazer uma placa, tá? Todos são sólidos, então quando a gente fala de metais, todos eles são sólidos, exceto um metal, tá? Que é o mercúrio. Normalmente a gente utiliza o mercúrio em termômetro. Então, na temperatura ambiente, ele é líquido. A hora que você aumenta a temperatura, por ele ter essa maleabilidade, esse alto condutor de calor,
ele se expande e se contrai facilmente. Então, por isso que você consegue ver a temperatura lá pelo termômetro de mercúrio. Tá? Os metais tendem a ter baixa energia de ionização, então eles perdem facilmente um elétron e, portanto, tende a ter formas de íons positivos. Então, você vai encontrar ferro 2, ferro 3, cobre 2, cobre 3, prata 1, certo? Por quê? Ele perde facilmente o elétron. Como resultado, os metais são oxidados. Então, eles perdem o elétron quando sofrem reação química, tá? Então, eles vão perder facilmente, só que ele vai ficar positivo, então ele tem que ligar com alguém negativo. Quem que é esse alguém negativo? Quando a gente fala que ele é oxidado, é o oxigênio. Então, normalmente, é fácil de ocorrer uma oxidação envolvendo metais. Um exemplo bem claro disso é a ferrugem, né? A ferrugem nada mais é do que a oxidação do ferro. Então, o ferro, ele se transforma no ferro 2, no ferro 3, e aí o oxigênio do ar vem e liga ali e forma a ferrugem. Os óxidos metálicos, desculpa, quando são dissolvidos em água, eles formam hidróxidos, tá? Então, quando a gente tem um metal com oxigênio, né, um óxido metálico, vamos falar assim, se ele se ligar com a água, ele vai formar um hidróxido. Então, o metal, vamos falar assim, tá, ele tem uma característica ácida, tá? Então, vou colocar aqui um H+. Ele tem uma característica de ser parecido com ácido. Por quê? Quando ele... Desculpa. Esquece que eu falei. Esquece. O óxido metálico, quando reage com a água, ele forma um hidróxido. Um óxido metálico, quando reage com ácido, ele forma um sal e água. Então, o metal, agora é verdade que eu vou falar, ele tem uma característica de base, OH-, tá? Isso quando a gente está falando de um óxido de qualquer metal. Por que eu falo isso? A gente sabe, por um conceito, que ácido mais base dá sal e água. Se aqui eu tenho ácido e eu tenho sal e água, então isso aqui tem que ser um composto básico, tá? Não é um composto básico, que seria um OH, mas ele tem uma característica básica. Então, a gente pode pegar esse composto, que está ligado com ácido, com o primeiro composto aqui, e formar um sal, ó. E daí sobra o oxigênio daqui com o hidrogênio daqui para formar a água, tá? Então, essa primeira parte vocês esquecem. Essa segunda parte é verdadeira. Aqui está o exemplo 8 para a gente aplicar exatamente isso. Você esperaria o óxido de alumínio ser sólido, líquido ou um gás na temperatura ambiente? Escreva a equação química balanceada para a reação de óxido de alumínio e ácido nítrico, tá? Então, primeiro a gente vai ter que discutir se esse óxido de alumínio ele é sólido, líquido ou gasoso. Vamos ter que escrever como que é um óxido de alumínio. E depois nós vamos ter uma reação com ácido nítrico. Então, já vou adiantando. O alumínio é um metal, certo? Então, um óxido metálico, quando reage com ácido, forma base e água. Mas vamos lá entender a reação e fazer essa reação. Já a gente volta. Vamos lá para o exemplo 8, né? Então, ele está falando de um óxido de alumínio. E ele quer saber se vai ser sólido, líquido ou gás, tá? Primeiro, vamos escrever como que seria esse composto, esse óxido de alumínio, tá? O alumínio, ele tem carga 3+, ele tá lá na família 13, né? Então, a carga dele é 3+. O oxigênio tem carga 2-. Então, lembrando aquele conceito lá do capítulo 1, né? A carga desse vem para cá e a carga desse vem para cá. Então, o óxido de alumínio é um Al2, o oxigênio 3, tá? Como que eu vou descobrir, gente, se isso daqui é líquido, sólido ou gasoso? O alumínio, ele é um metal. O oxigênio é um não metal.
Então, a gente tem aqui um composto iônico, certo? Iônico. Vamos pensar em algum outro composto iônico. O sal de cozinha. O sal de cozinha é um composto iônico. Na é metal e o cloro, ele é um não metal. Ele é sólido, certo? Então, o que a gente pode concluir, a gente pode levar esse conhecimento para a nossa vida? Quando a gente tem composto iônico, a ligação que existe entre elas é uma ligação iônica, é uma ligação forte. Então, a tendência é que esse composto aqui, por ter essa ligação forte, ele seja sólido, tá? Ele não vai ser líquido nem gás, correto? É diferente, por exemplo, do açúcar, que na temperatura ambiente já tem um caso até de derreter, né? Aqui no Tocantins, pode até derreter o açúcar, tá? Ele já é um composto iônico, ele é uma ligação muito forte. Então, a segunda parte, ele pede pra gente escrever a reação química balanceada para uma reação do óxido de alumínio com ácido nítrico. Então, primeiro, vamos lembrar o que é o ácido nítrico, né? O ácido é quando tem um H+, e o nítrico, ele vem do nitrato, que é NO3. A carga do NO3 é menos. Então, 1 com 1 vai dar ele mesmo. Então, esse composto aqui é o HNO3. Então, vamos fazer essa reação aqui. Quando a gente faz essa reação do óxido de alumínio, Al2, O3, mas eu vou deixar um espacinho para a gente fazer o balanceamento, HNO3, que vai dar. Quando a gente vai reagir um óxido metálico com ácido, nós vamos formar um sal e água, tá? O sal vai formar do que, gente? Vai formar do alumínio junto com o nitrato. E a água, deixa eu fazer de outra cor aqui, vai formar desse oxigênio aqui com esse hidrogênio, certo? Então, a gente vai ter um nitrato de alumínio, mas a gente vai ter que escrever isso daqui, do jeito que a gente estava escrevendo. Vou escrever ele aqui embaixo. Então, alumínio tem carga 3+. E o nitrato, NO3, carga menos. Então, é aquela mesma questão, né? Carga vem para cá e carga vem para cá. Esse composto, esse sal, então vai ficar Al1. Como eu vou ter que cair o 3 para cá, vou ter que abrir o parênteses, porque esse 3 é pro nitrato todo, pro nítrico todo. Então, NO3, que já tá aqui, 3. Então, vamos lá escrever. Al, NO3, 3, mais água. O que falta agora? A gente balancear. Aqui tá a nossa reação, falta a gente balancear. Vamos começar pelo alumínio. Tem o 2 entrando, então tem que ter 2 saindo. Quando eu coloco o 2 aqui, o nitrogênio, tá vendo o nitrogênio aqui? Tem 3, ó. Porque desse 3 multiplicando. Vê esse 2 aqui, 6. Aqui só tem 1. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 6. Quando eu multiplico por 6, vamos ver o hidrogênio primeiro. 6 hidrogênio. Aqui eu só tenho 2. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 3. Vamos ver o oxigênio se deu certo agora. Aqui eu tenho 3 vezes 6, 18, 19, 20, 21. Aqui, tá vendo? Eu tenho 3 e 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Com mais 3 aqui, 21. Então, fechou. Essa daqui é a nossa reação do óxido de alumínio reagindo com ácido nítrico. O que vocês perceberam nesse exemplo 8? A gente precisa do conceito lá do primeiro capítulo, né? A gente, tanto cálculo quanto química, física, a gente vai tendo esse conceito construído dia a dia. E a gente não pode perder lá no início. A gente tem que sempre utilizar o que a gente já aprendeu, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre os não metais. Os não metais variam muito de aparência. Eles não são brilhantes e geralmente são pobres condutores de calor e eletricidade.
Então, os não metais, eles são a menor quantidade, né? O metal é uma grande quantidade na tabela periódica. Os não metais, eles já não são brilhosos, não são bonitos como os metais. Eles já não têm aquela característica de ser um bom condutor, eles já são péssimos condutores. Às vezes eles são até isolantes, né? A gente tem algumas fibras de carbono aí que são isolantes. Mas, por outro lado, a gente tem algumas fibras de carbono que são condutoras. Então, depende da característica, tá? O ponto de fusão é frequentemente mais baixo que os metais. Então, os metais têm um ponto de fusão mais alto, né? Já os não metais, ele tem um pouco mais baixo esse ponto de fusão. Sete não metais exibem, sob condições ordinárias, moléculas diatômicas, né? Então, os não metais, eles têm essa característica. Eles podem também se ligar com algum óxido, alguma coisa, mas eles existem na natureza dessa forma. Então, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, são gasosos e eles são moléculas diatômicas. Líquido, a gente tem o bromo, né? Assim como o mercúrio lá no metal é líquido, aqui no não metal a gente tem o bromo. E o sólido, a gente tem o iodo. Só que ele é muito volátil. Então, quando a gente fala do iodo 2, ele é extremamente volátil. Por causa da sua afinidade eletrônica, os não metais tendem a ganhar elétron. Então, vamos pegar o oxigênio. O oxigênio, ele é O2 menos, então ele ganha elétron. Então, quer dizer que ele tem uma alta energia de ionização e a sua afinidade eletrônica, então, é ganhar elétron, ele vai ficar negativo mesmo. Os compostos constituídos unicamente de não metais são substâncias moleculares. Então, a gente já aprendeu lá no capítulo 1, se eu não me engano, quando a gente tem metal com não metal, nós temos um composto iônico. E ali no exemplo 8, nós vimos que a gente tinha um composto iônico, e isso traz uma característica de alto ponto de fusão. Alto ponto de fusão é uma característica que o elemento é sólido a temperatura ambiente. Já quando a gente tem dois não metais, não metal com não metal, a gente tem um composto molecular, uma substância molecular. E o seu ponto de fusão é um pouco mais baixo. E as reações, como que funciona? Então, a gente vai fazer o exemplo 9, mas vocês vão ver que a reação é exatamente da mesma forma. Os óxidos não metálicos, ou seja, óxido de carbono, óxido de silício, óxido de enxofre, né, óxido de selênio, quando dissolvidos em água, reagem e formam um ácido. Então, a gente vai ter dois compostos, né, por exemplo, aqui um dióxido de carbono e água, ele vai formar o ácido carbônico. Dois elementos formando um único, uma reação de adição. Como ácido, muitos óxidos metálicos dissolvem-se em soluções básicas para formar sais. Então, ao contrário do metal, aqui ele já tem uma característica de ser ácido, tá? Então, lá no metal, quando a gente reagia com ácido, ele formava sal e água. Aqui, quando a gente reage com base, ele forma sal e água. Então, quer dizer que o não metal, vou colocar só um N aqui, ele tem uma característica de ser ácido, diferente do metal, tá? Então, pensa, ácido e base forma sal e água. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Quando a gente junta, e o mais curioso, que um dos oxigênios permanece aqui. Olha o jeito que formou, NaCO3. Então, a gente pega um oxigênio daqui ainda para cá. Ou, no caso, a gente dobra a quantidade de oxigênio, tá? Então, memorize bem essas equações, que o jeito que a gente vai resolver o exemplo 9 é a mesma coisa. Então, quando a gente tem um óxido não metálico com água, a gente forma um ácido, só que a gente forma um único composto. E aqui é a mesma coisa, ó. Quando a gente tem um óxido metálico e base, a gente forma sal e água. Sendo que aqui tem 2 oxigênio, que vai para 3 oxigênio, tá? Então, a gente vai resolver o exemplo 9, que pede para a gente escrever uma equação balanceada com uma reação de dióxido de selênio. Então, o selênio é um não metal. Então, a gente vai ter um óxido não metálico com água. Então, deixa eu só voltar aqui. Um óxido não metálico com água vai formar um ácido, tá? Olha aqui, o oxigênio da água vem para cá. E o H vem no início.
e depois com hidróxido de sódio aquoso. Então, é a mesma reação daqui de baixo. Então, pensa que um óxido não metálico com hidróxido de sódio, o que aconteceu? Formou N2, né? Caso 2 aqui, CO3. Então, um oxigênio aumentou aqui, mais água. Vamos resolver, depois a gente retorna. Agora, então, vamos resolver o exemplo 9. Deixa eu só ver se tá focadinho aqui. Acho que tá. O exemplo 9, ele pede pra gente escrever duas reações. O primeiro do dióxido de selênio com água e o segundo dióxido de selênio com hidróxido de sódio aquoso, tá? Primeira coisa, se o nome é dióxido de selênio, já é um composto molecular, não é mais um composto iônico. Por quê? Quando a gente escreve dióxido, a gente está falando que são 2 oxigênios. Então, a gente já não precisa fazer isso que a gente fez no exemplo 8, de reescrever a estrutura. Então, significa que a gente vai ter selênio, como ele não está falando de selênio, né? Então, é só um selênio, e óxido 2, certo? Esse é o nosso composto. Então, na letra A, ele fala para a gente reagir esse composto com, vou dar um espaço aqui, água. Gente, lembra que eu enfatizei bem no exercício lá, olhando pelo exemplo. Quando a gente tem isso daqui, nós vamos formar um único composto de adição. E esse composto vai ser ácido. Então, se ele é ácido, o hidrogênio tem que vir para frente. Então, eu tenho 2 hidrogênios, coloco ele aqui, e vai somar esse oxigênio com esse oxigênio aqui. Então, vai continuar o composto desse jeito, só aumento um oxigênio. Quando a gente faz isso, ó, 2 hidrogênios já tá aqui, 3 oxigênio e 1 selênio. Já tá balanceado. Vamos para a letra B. Na letra B é o mesmo dióxido de selênio, só que agora eu vou reagir com hidróxido de sódio, NaOH, tá? Para a gente formar um sal e isso ficar equilibrado, tem que ter, a gente vai precisar de 2 sódio. Se vocês ficarem com dúvida, vocês voltam lá no exemplo, vocês vão ver que também vai estar Na2 lá, tá? E um oxigênio daqui vai vir para cá, então a gente fica com selênio O3, mais água, certo? Por quê? Isso aqui é aqui é uma base, esse aqui tem característica ácida, então vai formar sal e água. Quando a gente colocou 2 sódio aqui, para poder equilibrar com hidrogênio a mais, que vem com oxigênio a mais que vem para cá, a gente tem que colocar o 2 aqui, para balancear. Então, ó, 2 sódio, 1 selênio, 1 selênio, 2 oxigênio com mais 2, 4. 3, 4. E o hidrogênio 2 hidrogênio. Então, conseguimos fazer e balancear. Isso aqui é só a gente seguir o modelo que tá lá no slide 50. Bom, gente, conseguiram fazer? Realmente, o exemplo 9 é vamos falar assim, um conceito mais avançado de química, tem que entender um pouco mais de química, tá? Eu entendo, assim, que é mais complexo. Mas eu não espero também de vocês que vocês saiam daqui uns químicos, porque nem eu sou química, tá? Eu espero que vocês entendam o que acontece. Entende o conceito que um metal, um óxido metálico, ele tem um caráter básico, enquanto um óxido não metálico tem um caráter ácido, tá? Esse que é o importante. Vamos falar um pouco do metalóides. Metalóides, que são semimetais, como a gente conhece, né? Ele tem propriedade intermediária entre os metais e não metais. Então, depende do composto. Ele pode ser bom condutor, depende do composto, ele não é bom condutor, alto ponto de fusão, baixo ponto de fusão, então depende. Eles podem ter algumas propriedades metálicas características, mas faltam outras, né? Então, por exemplo, eu posso falar que ele é autocondutor, mas ele não é dúctil, né? Ele é quebradiço. Por exemplo, o silício parece um metal, mas é quebradiço em vez de maleável. E o pior condutor de calor e eletricidade que os metais são, tá? Então,
Ele tem uma característica de metal e tem característica de não metal. Então, os semimetais são poucos, né? Mas eles ficam ali no meio da tabela periódica entre o metal e o não metal. Ele tem características intermediárias. Então, é difícil a gente ficar falando de um por um aqui, tá?